Adriana respirava com dificuldade dentro do elevador privativo que subia para o último andar do edifício comercial mais caro de Fortaleza, no coração da aldeota. Em suas mãos trêmulas, ela segurava um envelope branco com 50 mil reais em dinheiro vivo. A quantia exata que Felipe Valente tinha oferecido para ela 3 dias atrás, no consultório da Clínica Excellence, onde ela trabalhava como recepcionista há 2 anos. Eu aceito sua proposta. Tinha sido as palavras que saíram da sua boca naquela tarde de terça-feira, depois de uma noite inteira sem dormir, pensando na oferta mais absurda que alguém já tinha feito para ela. 50 mil reais por uma única noite, pela coisa mais preciosa que ela possuía, aquilo que ela tinha guardado durante 22 anos da sua vida, esperando pelo homem certo, pelo amor verdadeiro. O elevador parou no 23º andar, com um som suave, e as portas se abriram revelando um corredor elegante com piso de mármore branco e paredes espelhadas. Adriana saiu devagar, seus sapatos de salto baixo fazendo um barulho seco contra o chão, enquanto caminhava em direção à única porta no final do corredor, onde estava escrito Felipe Valente, presidente, em letras douradas. Ela parou em frente à porta, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito, e levantou a mão para bater. Mas antes que ela pudesse tocar na madeira escura, a porta se abriu sozinha, e Felipe apareceu na sua frente, vestindo uma camisa branca social com as mangas dobradas e uma calça preta de alfaiataria. Adriana, ele disse, a voz grave e controlada como sempre, mas havia algo diferente nos seus olhos castanhos escuros, uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Você veio mesmo. Ela estendeu o envelope na direção dele, as mãos ainda tremendo ligeiramente. Eu vim devolver seu dinheiro, Felipe. As sobrancelhas dele se franziram em confusão e ele não fez movimento algum para pegar o envelope. Devolver? Não estou entendendo. Adriana respirou fundo, tentando encontrar coragem para dizer as palavras que tinha ensaiado durante toda a manhã. Eu não posso aceitar essa proposta. Não posso vender algo que... Ela parou, sentindo as lágrimas começarem a formar nos seus olhos. Algo que não tem preço. Mas para entender como Adriana Santos, uma jovem simples do bairro José Walter, chegou até o escritório do homem mais poderoso de Fortaleza, segurando 50 mil reais que poderiam mudar sua vida para sempre, precisamos voltar 2 semanas no tempo, quando ela ainda acreditava que pessoas como Felipe Valente existiam apenas nas novelas da televisão. Antes de continuarmos, deixa aquele like maroto no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma história emocionante e me conta nos comentários qual é a sua cidade e o que você nunca venderia por dinheiro nenhum. Vou ler todos os comentários, prometo. O despertador tocou às 5h45 da manhã, como sempre tocava na vida de Adriana Santos, uma rotina que ela seguia há 2 anos desde que conseguiu o emprego na Clínica Excellence, no bairro da Aldeota. Ela esticou o braço direito para desligar o barulho irritante do celular Samsung, usado que tinha comprado em 12 vezes no cartão, tentando não acordar os pais que dormiam no quarto ao lado da pequena casa de 2 quartos no José Walter, um dos bairros mais simples da periferia de Fortaleza. Adriana se levantou devagar, os pés descalços tocando o piso frio de cerâmica, e caminhou até o banheiro que dividia com a família, onde escovou os dentes com a pasta dental mais barata do mercado e penteou os cabelos castanhos longos que eram sua marca registrada. No espelho rachado da pia, ela via o reflexo de uma moça de 22 anos que tinha herdado os olhos verdes da avó materna e a pele morena clara do pai, um rosto bonito de uma forma natural e simples, sem maquiagem cara ou tratamentos de beleza que não podia pagar. A casa onde Adriana tinha crescido era pequena, mas limpa, com paredes pintadas de azul claro que o pai, José Santos, tinha pintado no último Natal para dar uma alegrada no ambiente. José era mecânico há 25 anos na oficina do seu Raimundo, na Avenida Godofredo Maciel, e ganhava 2 salários mínimos quando o movimento estava bom, R$ 1.800 nos meses mais difíceis. A mãe dela, Conceição Santos,
trabalhava como costureira em casa, consertando roupas para as vizinhas e fazendo vestidos de festa por encomenda, cada peça custando entre 50 e 100 reais, dependendo do tecido e do trabalho. O dinheiro da família sempre foi contado, cada real pensado 2 vezes antes de ser gasto. E Adriana tinha aprendido desde pequena que luxo era coisa que só existia na televisão ou na vida de outras pessoas. Adriana tomou um banho rápido de água fria, porque o chuveiro elétrico tinha queimado na semana passada. E eles ainda não tinham dinheiro para comprar um novo. Se vestiu com uma das 3 blusas sociais que possuía, uma calça preta que lavava todo fim de semana, e os sapatos pretos de salto baixo que tinha comprado em uma liquidação no centro da cidade por 80 reais. Ela pegou a bolsa de mão marrom que a mãe tinha costurado para ela com sobras de couro, guardou o dinheiro da passagem de ônibus, R$2,70 para ir e mais R$2,70 para voltar, e saiu de casa às 6h15 da manhã para pegar o primeiro ônibus que passava na Avenida Perimetral. O trajeto até a aldeota demorava 1h20 quando o trânsito estava normal, mais tempo quando chovia ou quando tinha algum acidente na cidade, e Adriana sempre levava um livro usado que comprava no sebo da Rua Major Facundo para ocupar a mente durante a viagem. Na Clínica Excellence, Adriana trabalhava como recepcionista desde os 20 anos, quando conseguiu o emprego através de uma conhecida da mãe que limpava o consultório de madrugada. O salário era de R$1.500 por mês, mais vale-transporte e vale-refeição de R$15 por dia, uma quantia que parecia boa para uma moça da periferia, mas que mal dava para ajudar em casa e guardar alguns trocados para realizar o sonho de fazer faculdade de psicologia. A clínica ficava em um prédio elegante na Rua Santos Dumont, com piso de mármore, ar-condicionado central e uma decoração moderna que Adriana admirava todos os dias ao chegar para trabalhar. Ela atendia os pacientes com educação e simpatia, marcava consultas, organizava prontuários e fazia de tudo para manter o emprego que tinha mudado a vida da família dela. Adriana era conhecida no bairro como a moça mais comportada da região, aquela que nunca tinha dado trabalho para os pais, nunca tinha namorado sério e que ia à Igreja Batista Betel todos os domingos pela manhã acompanhada da mãe. As amigas da escola, a maioria já casada ou com filhos, sempre perguntavam quando ela ia arrumar um namorado, mas Adriana sempre respondia que estava esperando a pessoa certa, alguém que a respeitasse e que tivesse os mesmos valores que ela. Na verdade, ela nunca tinha beijado ninguém além de um colega da escola quando tinha 16 anos. Um beijo rápido e sem graça que aconteceu na festa junina da igreja, e desde então, nenhum rapaz tinha despertado o interesse dela o suficiente para ela querer se envolver em algo sério. Adriana guardava a virgindade como um tesouro, algo que pertencia apenas a ela, e que só entregaria para o homem que fosse se casar com ela. Uma decisão que tinha a ver com a educação religiosa que recebeu, mas principalmente com o medo de se decepcionar, como tinha visto acontecer com tantas amigas que se entregaram cedo demais para homens que não valiam a pena. Naquela manhã de quinta-feira do mês de março, Adriana chegou ao trabalho às 7h45. Como sempre chegava, cumprimentou Dona Lúcia, a faxineira que chegava 1 hora antes para deixar tudo limpo e organizado, e ligou o computador para começar mais um dia de trabalho na recepção da clínica. Ela não fazia ideia de que em algumas horas a vida dela ia tomar um rumo completamente diferente, que um homem ia aparecer naquela clínica e mudar para sempre a forma como ela via o mundo, e principalmente como ela via a si mesma. Eram exatamente 9h15 da manhã quando Felipe Valente empurrou a porta de vidro da Clínica Excellence, fazendo o sensor apitar suavemente e chamando a atenção de Adriana, que estava organizando as fichas dos pacientes do dia na recepção. Ela levantou os olhos e sentiu como se o ar tivesse ficado mais denso no ambiente, uma sensação estranha que nunca tinha experimentado antes na vida. O homem que acabava de entrar media cerca de 1,88 m, tinha cabelos pretos penteados para trás com gel, uma barba por fazer bem feita,
que dava um ar masculino ao rosto anguloso, e usava um terno azul marinho, que parecia ter custado mais dinheiro do que Adriana ganhava em 6 meses. Ele caminhava com a confiança de quem sabia que todas as pessoas paravam para olhar quando ele passava, os sapatos de couro italiano fazendo um som elegante contra o piso de mármore da clínica. "Bom dia", ele disse, se aproximando da recepção, com um sorriso que não chegava completamente aos olhos castanhos escuros. "Tenho consulta marcada com o Dr. Henrique Cavalcanti às 9h30. A voz era grave, bem modulada, com o sotaque cearense suavizado por anos de educação cara e viagens internacionais. Adriana sentiu um friozinho no estômago ao ouvir aquela voz, uma reação física que a deixou confusa, porque nunca tinha acontecido isso com ela antes. "Claro, senhor." Ela começou, os dedos digitando no computador para procurar o nome na agenda do dia. "Valente. Felipe Valente." Ele completou, se apoiando com elegância no balcão da recepção e fixando os olhos nela de uma forma que a fez corar levemente. Adriana encontrou o nome na lista e confirmou que a consulta estava marcada para 9h30, um check-up cardiológico de rotina que o plano de saúde mais caro de Fortaleza cobria integralmente. "O senhor pode aguardar ali na sala de espera? Dr. Henrique não deve demorar", Adriana disse, apontando para as poltronas de couro bege que ficavam próximas à janela, com vista para a rua Santos Dumont. Felipe assentiu, mas não se afastou do balcão imediatamente. Em vez disso, ficou observando Adriana com uma curiosidade que ela não conseguia decifrar. "Você trabalha daqui há muito tempo?" ele perguntou. Uma pergunta simples, que soou como se ele realmente quisesse saber a resposta. "2 anos, senhor." Adriana respondeu, tentando manter o tom profissional, mesmo sentindo que as bochechas estavam ficando vermelhas. "E gosta do trabalho?" Ela assentiu, sem conseguir entender por que um paciente estava fazendo essas perguntas, mas também sem coragem de ser indelicada com alguém que claramente tinha muito dinheiro e influência. Felipe ficou na sala de espera por 20 minutos, mas Adriana tinha certeza de que ele estava olhando na direção dela a maior parte do tempo, uma sensação que a deixava nervosa e ao mesmo tempo estranhamente lisonjeada. Quando o Dr. Henrique o chamou para a consulta, ele passou pela recepção e disse: "Até logo, Adriana", usando o nome dela que estava na plaquinha sobre a mesa, mas falando de uma forma que parecia íntima demais para alguém que ela tinha acabado de conhecer. A consulta durou 40 minutos, e quando Felipe saiu do consultório, ele parou novamente na recepção para marcar o retorno, mesmo o Dr. Henrique tendo dito que só precisava voltar dali a 6 meses para outro check-up de rotina. "Gostaria de agendar para a próxima semana", Felipe disse, olhando diretamente nos olhos verdes de Adriana. "Mas Dr. Henrique disse que o senhor só precisa voltar daqui a 6 meses", ela respondeu, confusa com o pedido. "Prefiro fazer um acompanhamento mais próximo", ele mentiu com naturalidade. "Digamos, quinta-feira que vem, no mesmo horário." Adriana consultou a agenda e confirmou que o horário estava livre, marcando a consulta mesmo achando estranho um paciente querer voltar tão cedo. Quando Felipe saiu da clínica, Adriana ficou com uma sensação estranha, como se algo tivesse mudado na rotina dela, uma inquietação que ela não conseguia explicar, mas que a fazia pensar naqueles olhos escuros e naquela voz grave durante todo o resto do dia. Na semana seguinte, Felipe voltou pontualmente para a consulta marcada e mais uma vez parou na recepção para conversar com Adriana antes e depois de ser atendido. Dessa vez ele perguntou se ela estudava, se morava longe da clínica. Pequenas perguntas que foram criando uma intimidade superficial entre eles. Adriana descobriu que ele era dono de uma construtora, que morava na Aldeota e que tinha 34 anos, 12 anos a mais que ela. Ele descobriu que ela sonhava em fazer faculdade, que morava no José Walter e que vinha trabalhar de ônibus todos os dias. Na terceira consulta, que ele marcou para 2 semanas depois, alegando ansiedade, Felipe chegou com um café da padaria mais cara do bairro e ofereceu para Adriana, que aceitou tímida, mas agradecida pelo gesto gentil. Foi na 4ª consulta,
em uma manhã de abril em que chovia forte em Fortaleza, que Felipe fez o convite que mudou completamente a dinâmica entre eles. Adriana estava preocupada porque o ônibus tinha atrasado por causa da chuva, e ela tinha chegado 10 minutos atrasada no trabalho, uma coisa que nunca acontecia e que a deixava nervosa. Você parece cansada hoje, Felipe disse quando chegou para a consulta das 9h30, observando as olheiras discretas no rosto dela. Tive que sair mais cedo de casa por causa da chuva, Adriana explicou. Quando chove assim, o trânsito fica impossível. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pensando em algo importante, e depois perguntou: que tal almoçarmos juntos hoje? Conheço um lugar muito bom aqui perto. Adriana sentiu o coração acelerar com o convite, uma mistura de surpresa e nervosismo que a fez hesitar antes de responder. Senhor Felipe, eu não sei se... Ela começou, mas ele a interrompeu com um sorriso que parecia genuíno. É só um almoço, Adriana, e pode me chamar só de Felipe. Adriana aceitou o convite depois de muito hesitar, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa, e às 12h30, quando terminou o expediente da manhã, encontrou Felipe esperando na porta da clínica com um guarda-chuva grande o suficiente para proteger os dois da chuva que continuava caindo. Eles caminharam 3 quarteirões até um restaurante italiano no shopping Aldeota, um lugar com mesas de mármore, garçons uniformizados e preços que fizeram Adriana ficar nervosa quando viu o cardápio. Pode pedir o que quiser, Felipe disse, notando o desconforto dela. Estou pagando. Durante o almoço, que custou R$ 140, mais dinheiro do que Adriana gastava com comida em uma semana inteira, ela descobriu um lado diferente de Felipe, mais descontraído e interessado em ouvir sobre a vida dela. Por que você quer fazer psicologia? Ele perguntou enquanto comiam um risoto de camarão que Adriana nunca tinha experimentado antes. Sempre gostei de ouvir as pessoas e tentar entender como elas pensam, ela respondeu, falando sobre o sonho que tinha desde a adolescência. E você sempre quis ser empresário? Adriana perguntou de volta, tentando manter a conversa equilibrada. Felipe riu, um som que ela achou bonito, e contou que tinha herdado a construtora do pai quando completou 25 anos, que no começo não queria aquela responsabilidade, mas que acabou descobrindo talento para os negócios. A vida nem sempre acontece como a gente planeja, ele disse, uma frase que Adriana ia lembrar muito tempo depois. A conversa fluiu de uma forma natural que surpreendeu os dois. Felipe falando sobre as pressões de administrar uma empresa de porte grande, Adriana contando sobre os planos de juntar dinheiro para a faculdade e sobre a importância da família na vida dela. Ela percebeu que, apesar de todo o dinheiro e do sucesso, Felipe parecia solitário, como se tivesse muitas pessoas ao redor, mas ninguém que realmente o conhecesse. Ele percebeu que Adriana tinha uma pureza de espírito que era rara no mundo dele, uma forma de ver a vida com otimismo e esperança que ele tinha perdido há muito tempo. Quando voltaram para a clínica, Felipe insistiu em pagar um táxi para Adriana ir para casa, mesmo ela protestando que podia voltar de ônibus como sempre fazia. Os almoços se tornaram uma rotina nas semanas seguintes, sempre às quintas-feiras depois das consultas que Felipe marcava religiosamente. Adriana começou a esperar por esses encontros com uma ansiedade gostosa, escolhendo a roupa com mais cuidado nessas manhãs e pensando em assuntos interessantes para conversar com ele. Felipe, por sua vez, descobriu que estava cancelando reuniões importantes para não perder os almoços com Adriana, uma atitude que era completamente fora do padrão para um homem que sempre colocou os negócios em primeiro lugar na vida. Eles visitaram diferentes restaurantes na Aldeota, sempre lugares caros que faziam Adriana se sentir como se estivesse vivendo em um filme, e aos poucos foram criando uma intimidade que era nova para os dois. Em um desses almoços, Felipe perguntou sobre a vida amorosa de Adriana, de uma forma que parecia casual, mas que deixou claro que ele estava interessado em saber se ela tinha namorado. Nunca tive tempo para relacionamentos sérios, Adriana respondeu. Uma meia-verdade, porque na realidade ela nunca tinha encontrado alguém que a interessasse de verdade até conhecer ele.
Uma moça bonita como você deve ter vários pretendentes, Felipe insistiu, e Adriana sentiu o rosto esquentar com o elogio. Acho que sou muito exigente, ela disse, brincando com um guardanapo de papel. E você, já foi casado? Felipe balançou a cabeça, explicando que tinha tido algumas namoradas sérias, mas nada que tivesse evoluído para casamento. Talvez eu também seja exigente demais, ele disse, olhando diretamente nos olhos dela de uma forma que fez Adriana sentir borboletas no estômago. A tensão entre eles foi crescendo a cada encontro, olhares que duravam mais tempo do que deveriam, mãos que se esbarravam quando ele ajudava ela a se levantar da cadeira, conversas que tinham subentendidos que nenhum dos dois tinha coragem de dizer em voz alta. Adriana sabia que estava se apaixonando por Felipe, um sentimento que a assustava porque ele era de um mundo completamente diferente do dela, mas que ao mesmo tempo a fazia sentir viva de uma forma que nunca tinha experimentado. Felipe sabia que Adriana era diferente de todas as mulheres que tinha conhecido, mais genuína, mais pura, e que estava desenvolvendo sentimentos por ela que iam muito além da atração física, uma descoberta que o deixava confuso, porque ele sempre tinha conseguido separar desejo de amor sem nenhuma dificuldade. Foi em uma quinta-feira do final de abril, depois de quase 2 meses de almoços semanais, que Felipe fez a proposta que mudou tudo entre eles. Adriana tinha percebido que ele estava diferente naquele dia, mais tenso, falando menos durante o almoço no restaurante japonês da rua Dom Luiz, e várias vezes ela o flagrou olhando para ela de uma forma intensa que a deixava nervosa. Quando terminaram de comer o sushi que custou R$ 230, Felipe não fez menção de chamar a conta como sempre fazia. Em vez disso, ficou brincando com o guardanapo de papel e olhando para as próprias mãos como se estivesse tentando encontrar coragem para dizer alguma coisa importante. Adriana, preciso falar uma coisa com você, ele disse finalmente, a voz mais grave do que o normal. Claro, ela respondeu sentindo uma ansiedade estranha no peito, como se soubesse que qualquer coisa que ele fosse dizer ia mudar a relação entre eles para sempre. Felipe respirou fundo, levantou os olhos para encontrar os dela e falou de uma forma direta que a pegou completamente desprevenida. Eu quero fazer uma proposta para você, uma proposta de negócio. Adriana franziu as sobrancelhas confusa, porque não conseguia imaginar que tipo de negócio ela poderia fazer com um homem que era dono de uma das maiores construtoras de Fortaleza. Que tipo de proposta? Ela perguntou, a voz saindo mais baixa do que ela pretendia. Felipe se inclinou para a frente na cadeira, aproximando o rosto do dela, e disse as palavras que iam ecoar na cabeça de Adriana pelos próximos dias. Eu quero que você passe uma noite comigo. Uma noite completa, só nós dois, sem pressa, sem interrupções. Adriana sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés dela, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Felipe, Ela começou, mas ele levantou a mão para pedir que ela o deixasse terminar. R$ 50.000, ele continuou, a voz firme e os olhos fixos nos dela. R$ 50.000 por uma noite. Você pode usar esse dinheiro para pagar a faculdade, ajudar sua família, fazer o que quiser. Adriana ficou em silêncio por um longo momento, processando o que tinha acabado de ouvir, a mente tentando entender se ela tinha ouvido direito ou se estava tendo algum tipo de alucinação. Você está falando sério? Adriana perguntou, a voz trêmula, ainda não acreditando que aquele homem que ela tinha aprendido a admirar estava fazendo aquela proposta para ela. Completamente sério, Felipe respondeu, tirando um cartão de visita do bolso e escrevendo um número no verso. Este é meu celular particular. Se você aceitar, me liga até amanhã à noite. Adriana olhou para o cartão como se fosse uma cobra venenosa, sem coragem de tocá-lo. Por que está fazendo isso comigo? Ela perguntou, sentindo lágrimas começarem a formar nos olhos. Não é contra você, Adriana, Felipe disse, a voz mais suave agora. É que eu nunca conheci uma mulher como você. Você é diferente de todas as outras, mais pura, mais genuína. E eu quero ser o primeiro homem da sua vida. Adriana sentiu o rosto pegar fogo com as palavras dele,
uma mistura de vergonha, raiva e confusão que a fez se levantar da cadeira bruscamente. Como você sabe que eu sou... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Eu sei, Felipe disse simplesmente. E por isso estou disposto a pagar essa quantia. Porque sei que para você isso significa alguma coisa especial. Adriana pegou a bolsa que estava pendurada na cadeira, as mãos tremendo de nervosismo. Eu não sou uma prostituta, Felipe, ela disse, a voz mais alta do que pretendia, fazendo algumas pessoas nas mesas próximas olharem na direção deles. Eu sei que você não é, ele respondeu se levantando também. Por isso estou fazendo essa proposta, porque você vale muito mais do que qualquer mulher que eu já conheci. Adriana saiu do restaurante quase correndo, deixando Felipe sozinho com a conta e com o cartão de visita que ela não tinha pegado. Ela caminhou pelas ruas da aldeota sem rumo certo, a cabeça fervilhando com pensamentos confusos, o coração dividido entre a indignação por ter sido tratada como um objeto que podia ser comprado e uma curiosidade estranha sobre o que seria estar com um homem como Felipe. 50 mil reais era mais dinheiro do que ela tinha visto junto na vida inteira. Uma quantia que pagaria toda a faculdade de psicologia e ainda sobraria para ajudar os pais com as dívidas que sempre tinham. Mas, ao mesmo tempo, era a coisa mais preciosa que ela possuía. Aquilo que tinha guardado durante 22 anos esperando pelo homem certo, pelo amor verdadeiro. Quando chegou em casa naquela noite, Adriana não conseguiu comer o jantar que a mãe tinha preparado. Uma galinha cozida com batatas, que era a comida preferida da família, e foi direto para o quarto que dividia com os pais, alegando dor de cabeça. Ela ficou deitada na cama estreita, olhando para o teto de madeira, pensando na proposta de Felipe e tentando entender por que ela não conseguia tirar aquilo da cabeça. Era uma proposta indecente, desrespeitosa, completamente contra todos os valores que ela tinha aprendido na igreja e na família, mas ao mesmo tempo, ela não conseguia negar que sentia uma atração forte por Felipe, que os almoços com ele tinham se tornado a parte mais interessante da semana dela, e que havia algo na forma como ele olhava para ela que a fazia sentir especial e desejada de uma forma que era completamente nova. Na sexta-feira, Adriana faltou ao trabalho pela primeira vez em 2 anos, alegando estar doente, porque não tinha coragem de enfrentar a possibilidade de ver Felipe na clínica. Ela passou o dia inteiro em casa, ajudando a mãe com a costura e tentando se convencer de que ia esquecer aquela proposta absurda e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Mas no final da tarde, quando estava ajudando o pai a consertar o chuveiro elétrico que continuava queimado, ela ouviu a conversa dos pais na cozinha e descobriu que a situação financeira da família estava muito pior do que ela imaginava. Não sei como vamos pagar o aluguel do mês que vem, o pai estava dizendo para a mãe. Seu Raimundo disse que vai ter que diminuir minha carga horária na oficina porque o movimento está muito fraco. A mãe suspirou, um som cansado que Adriana conhecia bem. E eu não estou conseguindo muitas encomendas de costura. As pessoas estão sem dinheiro para comprar roupa nova. Adriana sentiu o coração apertar ao ouvir aquela conversa, e pela primeira vez, desde que Felipe tinha feito a proposta, ela começou a considerar seriamente a possibilidade de aceitar. Adriana passou o fim de semana inteiro em uma luta interna que a estava consumindo por dentro, alternando entre momentos de indignação absoluta com a proposta de Felipe e momentos de consideração séria sobre o que aquele dinheiro poderia significar para a vida da família dela. No sábado pela manhã, ela foi à Igreja Batista Betel, como sempre fazia aos fins de semana, mas não conseguiu prestar atenção no sermão do pastor Edilson sobre tentações e escolhas certas, a mente divagando entre as palavras sobre pureza e castidade que ela tinha ouvido a vida inteira e a realidade crua dos 50 mil reais que poderiam resolver todos os problemas financeiros da casa. Durante a oração final, Adriana pediu a Deus que a ajudasse a tomar a decisão certa, mas saiu da igreja ainda mais confusa do que tinha entrado. No domingo à tarde, Adriana estava ajudando a mãe a passar as roupas das clientes quando Conceição comentou sobre a vizinha Dona Maria, que tinha perdido a casa porque não conseguiu pagar o aluguel atrasado. Coitada da mulher, 70 anos de idade.
E tendo que ir morar na casa da filha casada que mal tem espaço para a família dela, a mãe disse, balançando a cabeça com pena. A vida está difícil para todo mundo, minha filha. Às vezes, eu fico com medo de não conseguir pagar as contas e a gente acabar na mesma situação. Adriana sentiu um aperto no coração ao ouvir aquilo, porque sabia que os pais nunca iam contar para ela se a situação estivesse realmente crítica. Mas agora, ela tinha ouvido com os próprios ouvidos que o dinheiro estava mais curto do que imaginava. Naquela noite, Adriana ligou para Karina, a melhor amiga desde a escola, uma moça da mesma idade que tinha se casado aos 19 anos com um rapaz do bairro e que sempre dava conselhos práticos sobre a vida. Karina, preciso conversar com você sobre uma coisa muito séria, Adriana disse, depois dos cumprimentos iniciais. Pode falar, amiga, Karina respondeu, percebendo o tom preocupado na voz da amiga. Adriana contou tudo sobre Felipe, os almoços, a proposta, os 50 mil reais, tentando ser o mais honesta possível sobre os sentimentos confusos que estava sentindo. Karina ficou em silêncio por um longo momento, depois que Adriana terminou de falar, e quando finalmente disse alguma coisa, a resposta dela surpreendeu Adriana completamente. Adriana, eu vou te falar uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas é a verdade, Karina disse a voz séria. 50 mil reais é muito dinheiro, mais dinheiro do que a gente vai ver junto na vida. E se esse homem é respeitoso com você, se vocês já têm uma relação de confiança, talvez não seja uma coisa tão terrível assim. Adriana sentiu o coração acelerar ao ouvir a amiga falando aquilo. Mas, Karina, eu sempre disse que ia me guardar para o casamento. Ela protestou. E eu admiro isso em você, Karina respondeu. Mas às vezes a vida coloca oportunidades na nossa frente que a gente não pode desperdiçar. Você gosta dele? Adriana hesitou antes de responder porque admitir que tinha sentimentos por Felipe tornava tudo mais complicado. Eu acho que sim, ela disse finalmente. Então talvez não seja só sobre o dinheiro, Karina sugeriu. Talvez seja sobre viver uma experiência que pode mudar sua vida de uma forma boa. Na segunda-feira pela manhã, Adriana voltou ao trabalho com a decisão quase tomada, mas ainda precisando encontrar coragem para ligar para Felipe. Ela passou o dia inteiro distraída, cometendo pequenos erros que nunca cometia, como marcar consultas no horário errado e esquecer de avisar os médicos sobre mudanças na agenda. Dr. Henrique chegou a perguntar se ela estava se sentindo bem, e Adriana inventou uma desculpa sobre dor de cabeça para justificar a falta de concentração. Felipe não apareceu na clínica naquele dia, e Adriana ficou dividida entre alívio e decepção, porque uma parte dela queria vê-lo para tentar entender melhor o que ele estava pensando quando fez aquela proposta. Na terça-feira à noite, depois de mais um dia ouvindo os pais conversarem sobre as dificuldades financeiras, sem saber que ela estava escutando, Adriana finalmente pegou o cartão de visita que Felipe tinha deixado sobre a mesa do restaurante e que ela tinha pego antes de sair correndo. Ela discou o número que ele tinha escrito no verso, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito, e esperou os sinais de chamada com uma ansiedade que a fazia suar frio. Alô? A voz grave de Felipe disse do outro lado da linha. Felipe, é a Adriana, ela disse, a voz saindo mais baixa do que ela pretendia. Adriana, ele repetiu, e ela conseguiu ouvir o alívio na voz dele. Eu estava esperando sua ligação. Eu pensei muito sobre o que você disse, Adriana começou, tentando soar mais segura do que realmente estava. E eu gostaria de conversar pessoalmente antes de tomar uma decisão. Felipe ficou em silêncio por um momento, e Adriana quase pensou que a ligação tinha caído. Claro, ele disse finalmente. Onde você gostaria de nos encontrar? Adriana sugeriu uma lanchonete no centro da cidade, um lugar neutro onde ela se sentiria mais confortável para ter aquela conversa difícil. Eles marcaram para o dia seguinte às 7 da noite, depois do horário de trabalho dela. E quando Adriana desligou o telefone, ela sabia que tinha acabado de dar o primeiro passo em direção a uma decisão que ia mudar sua vida para sempre, mesmo ainda não sabendo exatamente qual seria essa decisão. O encontro na lanchonete do Zé, na rua Barão do Rio Branco, foi diferente de todos os almoços elegantes que Adriana tinha tido com Felipe
nas semanas anteriores. Ela chegou pontualmente às 7 da noite, usando a melhor roupa que tinha no guarda-roupa. Uma blusa azul clara que a mãe tinha costurado e uma saia preta que ela reservava para ocasiões especiais. Felipe já estava lá quando ela chegou, sentado em uma mesa no fundo da lanchonete, usando uma camisa branca simples e uma calça jeans escura, uma versão mais casual dele que Adriana nunca tinha visto antes. "Obrigada por ter vindo", Adriana disse, se sentando na cadeira de plástico que ele tinha puxado para ela. "Obrigado por ter ligado", Felipe respondeu, e havia uma sinceridade na voz dele que fez Adriana perceber que ele tinha ficado mais nervoso com a espera da resposta dela do que tinha demonstrado. Adriana pediu um suco de goiaba e um sanduíche natural, comida simples que custava R$ 5 e que a fazia se sentir mais em casa do que nos restaurantes caros da aldeota. Felipe pediu apenas um café, e Adriana percebeu que ele estava mais tenso do que costume, mexendo nas mãos e evitando olhar diretamente nos olhos dela por muito tempo. "Felipe, eu preciso que você me explique uma coisa", Adriana disse, depois que o garçom trouxe os pedidos. "Por que você fez essa proposta para mim? Por que justamente eu?" Felipe tomou um gole do café antes de responder, como se estivesse ganhando tempo para organizar os pensamentos. "Porque desde o primeiro dia que te vi na clínica, eu soube que você era diferente", ele disse, finalmente olhando nos olhos verdes dela. "Não é só a beleza, Adriana. É alguma coisa que você tem, uma pureza, uma forma de ver o mundo que eu nunca encontrei em nenhuma outra mulher. Mas isso não explica por que você quer comprar isso de mim", Adriana insistiu, sentindo o rosto esquentar ao falar sobre o assunto. "Eu não quero comprar", Felipe disse, se inclinando para a frente na cadeira. "Eu quero que seja especial para você. Quero que seja com alguém que vai tratar você com respeito, com carinho. E eu quero ser esse homem." Adriana ficou em silêncio por um momento, tentando processar o que ele estava dizendo. "E os R$ 50.000? Ela perguntou. "É para que você saiba que eu levo isso a sério", Felipe explicou. "Para que você saiba que não é brincadeira para mim. E também porque eu sei que você tem sonhos que quer fazer faculdade, e eu quero ajudar você a realizar esses sonhos." Adriana bebeu um gole do suco, a mente trabalhando para entender se aquela explicação fazia sentido ou se era apenas uma forma elegante de justificar uma proposta indecente. "Se eu aceitar", Adriana disse a voz baixa. "Como seria? Onde seria?" Felipe respirou fundo antes de responder, como se tivesse pensado muito sobre aquela pergunta. "Eu tenho um apartamento na beira-mar que uso para receber clientes de fora da cidade. É um lugar discreto, elegante, onde você se sentiria confortável. Seria quando você quisesse no seu tempo, sem pressa." Adriana assentiu, mas havia uma pergunta mais difícil que ela precisava fazer. "E depois? O que acontece depois?" Felipe ficou em silêncio por um longo momento, e Adriana viu algo passar pelos olhos dele, uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. "Eu não sei", ele admitiu, uma honestidade que a surpreendeu. "Eu nunca fiz uma proposta como essa antes. Nunca me interessei por uma mulher a ponto de querer ser o primeiro homem na vida dela." Adriana terminou de comer o sanduíche em silêncio, pensando em tudo que Felipe tinha dito e tentando separar os sentimentos que tinha por ele da situação prática em que se encontrava. "Eu preciso de mais alguns dias para decidir", ela disse finalmente. "Mas se eu aceitar, eu quero que você me dê o dinheiro antes. Minha família está passando por dificuldades e eu preciso ajudar eles." Felipe assentiu imediatamente. "Claro, se você aceitar, eu te dou o dinheiro quando você quiser." Eles se despediram na porta da lanchonete e dessa vez Felipe não insistiu em pagar um táxi para ela, respeitando o ambiente mais simples onde tinham se encontrado. Adriana passou mais 3 dias pensando na decisão, mas no fundo do coração ela já sabia qual ia ser a resposta. Na sexta-feira à noite, ela ligou para Felipe e disse simplesmente: "Eu aceito." Eles marcaram para o sábado seguinte, às 7 da noite, no apartamento da beira-mar. Felipe disse que mandaria o endereço por mensagem e que ela podia chegar no horário que se sentisse confortável. Quando Adriana desligou o telefone, ela sentiu uma mistura de nervosismo e alívio,
como se tivesse tomado uma decisão difícil, mas necessária. No sábado pela manhã, Felipe apareceu na casa de Adriana, no José Walter, dirigindo um carro simples, um Civic preto, sem chamar a atenção dos vizinhos. Ele desceu do carro quando viu ela na porta de casa e entregou um envelope branco lacrado. "São os 50 mil reais", ele disse, a voz seria. "Eu quero que você tenha isso antes, independente do que acontecer hoje à noite." Adriana pegou o envelope com as mãos tremendo, sentindo o peso do dinheiro que ia mudar a vida da família dela. "Obrigada", ela disse, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela teve vontade de abraçar ele. Às 7 da noite, Adriana chegou ao edifício na Avenida Beira-Mar, um prédio elegante com vista para o mar, completamente diferente de qualquer lugar onde ela já tinha estado. O apartamento no 15º andar era decorado com móveis modernos, obras de arte nas paredes, e uma vista espetacular da praia de Iracema através da janela do quarto. Felipe a recebeu com um buquê de rosas brancas e uma garrafa de vinho importado, tratando ela como se fosse a mulher mais importante do mundo. Eles jantaram uma comida italiana que ele tinha encomendado de um restaurante caro. Conversaram sobre a vida, sobre sonhos, sobre medos, e Adriana percebeu que estava mais relaxada do que imaginava que conseguiria ficar. Mas quando chegou o momento de ir para o quarto, quando Felipe a beijou pela primeira vez na vida, um beijo suave e respeitoso que fez ela sentir borboletas no estômago, alguma coisa mudou completamente na atmosfera entre eles. Felipe parou de tratá-la como um objeto que tinha comprado e começou a vê-la como uma mulher que estava se entregando para ele por vontade própria. E Adriana percebeu que não estava ali apenas pelo dinheiro, mas porque tinha desenvolvido sentimentos reais por aquele homem que tinha aparecido na vida dela de forma inesperada. Eles ficaram conversando até tarde da madrugada, ela deitada no peito dele, ele fazendo carinho no cabelo castanho dela, e quando o sol nasceu no domingo pela manhã, eles tinham descoberto que o que havia entre eles era muito mais complicado e muito mais real do que uma simples transação comercial. Depois daquela noite no apartamento da Beira-Mar, a relação entre Adriana e Felipe mudou completamente de natureza, deixando de ser uma transação para se tornar algo que nenhum dos dois conseguia definir direito, mas que ambos sentiam que era especial. Adriana voltou para casa no domingo pela manhã com uma sensação estranha, como se tivesse se tornado uma pessoa diferente durante aquelas horas que passou nos braços de Felipe, descobrindo sensações e sentimentos que nunca tinha experimentado antes na vida. Ela guardou o envelope com o dinheiro debaixo do colchão, sem coragem de contar para os pais de onde tinha vindo aquela quantia, mas sabendo que em breve ia ter que inventar uma explicação para poder ajudar a família com as dívidas que estavam acumulando. Felipe, por sua vez, passou o domingo inteiro pensando em Adriana, uma obsessão que era completamente nova para um homem que sempre tinha conseguido separar sexo de sentimentos sem nenhuma dificuldade. Ele cancelou um compromisso de golfe com sócios da construtora, coisa que nunca fazia, e ficou no apartamento da Beira-Mar, relembrando cada momento da noite anterior, cada palavra que ela tinha dito, cada expressão que tinha passado pelo rosto dela quando ele tocou nela pela primeira vez. Na segunda-feira pela manhã, ele apareceu na Clínica Excelência sem consulta marcada, algo que surpreendeu Adriana e a deixou nervosa porque ela não sabia como ia conseguir agir normalmente com ele depois de tudo o que tinha acontecido. "Preciso falar com você", Felipe disse, se aproximando da recepção com um sorriso diferente, mais suave do que o usual. "Pode ser na hora do almoço?" Adriana assentiu, sentindo o coração acelerar só de ver ele ali, e às 12h30 eles se encontraram na porta da clínica. Mas, em vez de ir para um restaurante como faziam antes, Felipe sugeriu que eles fossem para um parque próximo, um lugar mais reservado onde poderiam conversar sem ser interrompidos. "Adriana, eu preciso te dizer uma coisa", ele começou quando se sentaram em um banco debaixo de uma árvore de ipê amarelo. "O que aconteceu ontem não foi como eu imaginava que seria." Adriana sentiu um frio no estômago, pensando que ele ia dizer que tinha se decepcionado com ela. "Não foi?" ela perguntou,
a voz saindo mais baixa do que pretendia. Foi muito melhor, Felipe disse, pegando a mão dela entre as suas. Eu nunca senti nada parecido com o que senti ontem à noite. E não estou falando só da parte física, Adriana. Estou falando de como foi estar com você, conversar com você, conhecer você de verdade. Adriana sentiu o rosto esquentar com as palavras dele, uma mistura de alívio e felicidade que a fez sorrir pela primeira vez desde que tinha acordado. Eu também senti algo diferente, ela admitiu, apertando a mão dele. Foi muito mais do que eu esperava. Felipe sorriu um sorriso genuíno que iluminou o rosto dele. Então você toparia fazer isso de novo? Não pelo dinheiro, Adriana, só porque você quer estar comigo. Adriana assentiu, sentindo uma coragem nova, uma vontade de explorar aqueles sentimentos que estavam nascendo entre eles. Os encontros entre Adriana e Felipe se tornaram mais frequentes e mais íntimos nas semanas seguintes, sempre no apartamento da beira-mar, que virou o refúgio dos dois, longe dos julgamentos do mundo exterior. Felipe começou a tratá-la como uma namorada de verdade, levando flores, presentes pequenos, mas significativos, perguntando sobre o dia dela, se interessando pelos sonhos e medos dela de uma forma que ia muito além da curiosidade superficial. Adriana descobriu um lado carinhoso e atencioso de Felipe, que contrastava completamente com a imagem de empresário frio e calculista que ele cultivava no mundo dos negócios, e aos poucos foi se permitindo acreditar que aquilo que estava acontecendo entre eles podia ser real. Em uma dessas tardes no apartamento, depois de fazerem amor com uma paixão que crescia a cada encontro, Adriana estava deitada no peito de Felipe, ouvindo o coração dele bater, quando decidiu contar sobre a situação financeira da família. Felipe, meus pais estão passando por uma dificuldade muito grande, ela disse, a voz baixa. Eles não sabem que eu tenho esse dinheiro, e eu não sei como explicar de onde ele veio. Felipe fez carinho no cabelo dela, pensando na melhor forma de ajudar. Se você dissesse que conseguiu um emprego extra, que está fazendo os serviços de secretária para um empresário nos fins de semana? Adriana levantou a cabeça para olhar nos olhos dele. Você faria isso? Fingiria que está me pagando por um trabalho normal? Felipe sorriu beijando a testa dela. Eu faria qualquer coisa para te ajudar, Adriana, e tecnicamente não seria mentira. Você está prestando um serviço muito importante para mim. A partir daquele dia, Felipe começou a aparecer na casa de Adriana no José Walter de vez em quando, sempre com uma desculpa profissional, dizendo para os pais dela que precisava de ajuda com organização de documentos ou digitação de contratos. José e Conceição ficaram impressionados com a educação e a simplicidade de Felipe, que sempre tratava eles com respeito e nunca demonstrava superioridade por causa da diferença social. Que homem educado, Adriana, a mãe comentou depois de uma dessas visitas. E bonito também, você não acha que ele tem um interesse especial em você? Adriana desconversava, mas no fundo ficava feliz por ver que os pais aprovavam Felipe, mesmo sem saber da verdadeira natureza da relação entre eles. Felipe, por sua vez, ficou tocado com a simplicidade e a dignidade da família de Adriana, qualidades que o fizeram refletir sobre os próprios valores e sobre o que realmente importava na vida. Ele começou a questionar o mundo artificial em que vivia, cheio de pessoas interesseiras e relacionamentos superficiais, e a valorizar cada momento que passava naquela casa humilde, onde sentia um calor humano que não encontrava em nenhum outro lugar. Seus pais são pessoas especiais, ele disse para Adriana em um dos encontros no apartamento. Eles têm uma riqueza que não tem nada a ver com dinheiro. Adriana sorriu, orgulhosa da família que tinha. Eles me ensinaram que as coisas mais importantes da vida não se compram, ela disse, sem perceber que aquelas palavras iam ecoar na cabeça de Felipe por muito tempo. O romance entre eles foi se aprofundando de uma forma natural e intensa, com Felipe descobrindo que estava se apaixonando por Adriana, muito além da atração física que tinha sentido inicialmente. Ele começou a fazer planos que incluíam ela, a imaginar um futuro onde os dois poderiam estar juntos de verdade, sem esconder nada de ninguém.
Adriana, por sua vez, estava vivendo a primeira paixão da vida dela, descobrindo o que significava amar um homem e ser amada por ele. Mesmo sabendo que a relação deles tinha começado de uma forma nada convencional. Eles tinham encontrado algo real e profundo um no outro, mas ainda não faziam ideia de que em breve iam ter que enfrentar obstáculos muito maiores do que as diferenças sociais que já separavam os mundos deles. Helena Valente descobriu sobre o relacionamento do filho de uma forma que nenhum dos dois esperava, através de Magdalena, a empregada doméstica que trabalhava na mansão da família há 15 anos e que tinha o hábito de fazer fofocas com as outras domésticas do bairro da Aldeota. Uma dessas empregadas trabalhava no prédio onde Felipe mantinha o apartamento da beira-mar e tinha visto ele entrando várias vezes com uma moça jovem, sempre nos fins de semana, sempre com flores ou presentes na mão. A descrição que chegou até Helena através da rede de fofocas domésticas era de uma moça bonita, mas simples, claramente de classe social inferior, que chegava de ônibus e ficava no apartamento até tarde da noite. Helena Valente era uma mulher de 58 anos, que tinha dedicado a vida inteira a manter o status social da família e a controlar cada aspecto da vida do filho único. Ela tinha se casado com Henrique Valente aos 20 anos, mais por conveniência familiar do que por amor. E depois que o marido morreu de infarto aos 55 anos, ela assumiu o papel de matriarca da família com uma determinação férrea. Helena sempre teve planos muito específicos para o futuro de Felipe, incluindo o casamento dele com Isabela Figueiredo, filha do dono da segunda maior construtora de Fortaleza, uma união que fortaleceria ainda mais o império imobiliário da família Valente e garantiria que o sobrenome continuasse associado à elite cearense. Na manhã de uma segunda-feira do mês de junho, Helena mandou Magdalena seguir Felipe discretamente para descobrir mais detalhes sobre a misteriosa namorada que ele estava escondendo da família. Magdalena voltou para casa com informações precisas. O nome da moça era Adriana Santos. Ela trabalhava como recepcionista na Clínica Excellence, morava no José Walter com os pais e claramente não tinha dinheiro nem educação formal além do ensino médio. Para Helena, aquelas informações confirmaram os piores medos que ela tinha sobre o filho, se envolver com uma mulher inadequada para a posição social da família. Na terça-feira pela manhã, Helena vestiu um conjunto Chanel bege, calçou os sapatos de salto alto Louboutin e dirigiu o Mercedes-Benz preto até a Clínica Excellence para conhecer pessoalmente a mulher que estava desencaminhando o filho dela. Ela chegou na clínica às 10 horas, fingindo que queria marcar uma consulta com um cardiologista e pediu para falar com a recepcionista. Adriana a atendeu com a educação de sempre, sem fazer ideia de quem era aquela senhora elegante que estava olhando para ela com uma intensidade estranha. "Você é a Adriana Santos?" Helena perguntou, dispensando qualquer conversa sobre consulta médica. "Sim, senhora," Adriana respondeu, confusa com a pergunta direta. "E você conhece meu filho, Felipe Valente?" Adriana sentiu o sangue gelar nas veias ao ouvir aquelas palavras, o coração começando a bater mais rápido quando percebeu que estava cara a cara com a mãe de Felipe. Ele é paciente da clínica." Adriana gaguejou, tentando manter a compostura profissional. Helena sorriu, mas era um sorriso frio, sem nenhum calor. "Não precisa mentir para mim, querida. Eu sei de tudo sobre vocês dois. Sei sobre o apartamento da beira-mar. Sei sobre os encontros de fim de semana. E sei sobre o dinheiro que ele está dando para você." Adriana sentiu as pernas ficarem fracas, mas tentou manter a dignidade. "Senhora, eu acho que a senhora está confundindo as coisas," ela disse, a voz tremendo ligeiramente. "Eu não estou confundindo nada," Helena replicou, se inclinando sobre o balcão da recepção. "Eu vim aqui para fazer uma proposta para você." Helena abriu a bolsa de couro italiana e tirou um envelope branco, colocando sobre o balcão da recepção. R$100.000, ela disse, baixando a voz para que os outros pacientes na sala de espera não ouvissem. R$100.000 para você sumir da vida do meu filho e nunca mais procurar ele. Adriana olhou para o envelope como se fosse uma cobra, sentindo uma mistura de raiva e humilhação.
Eu não quero o seu dinheiro, ela disse, empurrando o envelope de volta para Helena. E eu não vou sumir da vida do Felipe só porque a senhora mandou. Helena pegou o envelope, mas não se afastou do balcão. Você acha que uma menina da periferia como você tem alguma chance de ser aceita na nossa família? Ela perguntou, a voz destilando desprezo. Você acha que meu filho vai largar tudo o que construímos para ficar com uma recepcionista sem estudos? O Felipe não é como a senhora, Adriana respondeu, encontrando coragem para enfrentar aquela mulher. Ele não me trata como se eu fosse inferior, só porque eu não tenho dinheiro. Helena riu. Um som desagradável que fez Adriana se arrepiar. Minha querida, você é muito ingênua. Homens como meu filho brincam com meninas como você, mas na hora de casar, eles escolhem mulheres do mesmo nível social. Você é apenas uma diversão temporária. Adriana sentiu lágrimas começarem a formar nos olhos, mas se recusou a chorar na frente daquela mulher cruel. A senhora não conhece o próprio filho, ela disse, a voz mais firme agora, e não conhece o que há entre nós dois. Helena guardou o envelope na bolsa e se preparou para sair, mas antes de ir embora, ela disse as palavras que iam assombrar Adriana pelos próximos dias. Se você não aceitar minha proposta por bem, eu vou ter que tomar outras medidas para proteger minha família, e eu garanto que você não vai gostar do que eu posso fazer. Depois que Helena saiu da clínica, Adriana ficou tremendo atrás do balcão da recepção, tentando processar o que tinha acabado de acontecer e se perguntando se ela deveria contar para Felipe sobre o encontro com a mãe dele. Ela sabia que aquela conversa tinha marcado o início de uma guerra que ela não estava preparada para enfrentar, mas também sabia que não ia desistir de Felipe sem lutar, mesmo que isso significasse enfrentar uma das mulheres mais poderosas de Fortaleza. Adriana passou o resto daquela terça-feira tentando decidir se deveria contar para Felipe sobre o encontro com Helena, mas quando eles se encontraram no apartamento da beira-mar na quinta-feira à noite, ela percebeu que ele já estava sabendo de alguma coisa. Felipe chegou mais tenso do que o normal. Cumprimentou ela com um beijo rápido em vez do abraço caloroso de sempre e ficou andando pela sala como um animal enjaulado enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Minha mãe veio falar com você na clínica, ele disse finalmente, parando na frente da janela que dava vista para o mar. Ela me contou ontem à noite. Adriana sentiu um alívio estranho por não ter que esconder aquilo dele, mas ao mesmo tempo ficou preocupada com a reação que ele ia ter. Ela ofereceu dinheiro para eu me afastar de você, Adriana disse, se aproximando dele. 100 mil reais. Felipe se virou para ela, os olhos escuros cheios de uma raiva que Adriana nunca tinha visto antes. O que você respondeu, né? Ele perguntou, a voz controlada, mas tensa. Que eu não queria o dinheiro dela, Adriana disse sem hesitar. Que eu não ia sumir da sua vida só porque ela mandou. Felipe relaxou um pouco com a resposta, mas Adriana podia ver que ele ainda estava perturbado. Minha mãe não vai desistir fácil, ele disse, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Ela tem planos para mim desde que eu nasci, e esses planos não incluem você. Adriana sentiu o coração apertar com aquelas palavras. E o que você vai fazer? Ela perguntou com medo da resposta. Eu vou enfrentar ela, Felipe disse, puxando Adriana para perto dele. Vou deixar claro que sou eu quem decide com quem quero ficar. Mas enfrentar Helena Valente era mais complicado do que Felipe imaginava, porque ela não era o tipo de mulher que aceitava um não como resposta. Na sexta-feira pela manhã, Helena marcou uma reunião no escritório da construtora e deu um ultimato para o filho que deixou Felipe completamente sem chão. Ou você termina com essa menina da periferia, ou eu retiro você da presidência da empresa, ela disse, sentada na poltrona de couro que tinha sido do marido. Não seja ridícula, mãe, Felipe respondeu, tentando manter a calma. Você não pode me tirar da empresa. Eu sou o dono dela. Helena sorriu aquele sorriso frio que ela usava quando estava prestes a dar o golpe final. Você esquece que 40% das ações ainda estão no meu nome, querido, e eu tenho amigos influentes no conselho administrativo que vão me apoiar se eu disser que você não está tomando decisões racionais. A ameaça da mãe deixou Felipe em uma posição impossível, porque ele sabia que Helena era capaz de cumprir a promessa
e que perder o controle da construtora significaria perder tudo o que tinha construído nos últimos 9 anos. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de terminar com Adriana por pressão da família o deixava com uma raiva que ele nunca tinha sentido antes. Você tem uma semana para decidir, Helena continuou se levantando da poltrona. Ou você casa com Isabela Figueiredo como sempre planejamos, ou você perde tudo. Quando Helena saiu do escritório, Felipe ficou sozinho tentando processar o ultimato que tinha acabado de receber e se perguntando como tinha chegado àquele ponto. Enquanto isso, Helena começou uma campanha sistemática para tornar a vida de Adriana um inferno, usando toda a influência que tinha na sociedade cearense para espalhar boatos maliciosos sobre a moça. Ela contou para as amigas do clube que o filho estava sendo manipulado por uma interesseira da periferia, que a família Santos estava chantageando Felipe para conseguir dinheiro e que Adriana provavelmente estava grávida e tentando forçar um casamento. Os boatos se espalharam rapidamente pelos círculos sociais de Fortaleza, e em poucos dias, Adriana começou a perceber olhares estranhos na rua, sussurros quando ela passava e uma frieza inexplicável de pessoas que antes a tratavam com educação. A situação ficou ainda pior quando Helena usou os contatos dela para pressionar o doutor proprietário da Clínica Excellence, sugerindo que ele deveria reconsiderar se era apropriado manter uma funcionária que estava causando escândalos envolvendo famílias importantes da cidade. O doutor chamou Adriana para uma conversa particular na sexta-feira à tarde, explicando que tinha recebido informações preocupantes sobre o comportamento dela e que talvez fosse melhor ela procurar outro emprego. Adriana saiu daquela conversa sabendo que ia perder o trabalho por causa dos boatos que Helena estava espalhando, mas ainda sem coragem de contar para Felipe o que estava acontecendo, porque não queria criar mais problemas entre ele e a família. O fim de semana foi terrível para os dois, com Felipe dividido entre o amor que sentia por Adriana e a pressão esmagadora da família, e Adriana percebendo que o mundo que ela achava que estava começando a conhecer na verdade era hostil e cruel com pessoas como ela. No domingo à noite, quando eles se encontraram no apartamento da beira-mar, a tensão entre eles era palpável. Minha mãe marcou meu noivado com Isabela para o próximo sábado, Felipe disse de uma forma abrupta, sem conseguir olhar nos olhos de Adriana. Ela já mandou os convites para toda a sociedade cearense. Adriana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, o ar saindo dos pulmões de uma vez. E você vai fazer isso? Ela perguntou, a voz saindo como um sussurro. Eu não sei, Felipe respondeu, e pela primeira vez desde que se conheceram, ele pareceu realmente perdido. Se eu não fizer, eu perco tudo. A empresa, a família, toda a vida que construí. Adriana se afastou dele, sentindo uma mistura de tristeza e raiva que a estava sufocando. E eu? O que eu sou nessa história toda? Ela perguntou, as lágrimas finalmente começando a escorrer pelo rosto. Você é a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida, Felipe disse, tentando se aproximar dela. Mas eu não sei como lutar contra isso tudo. Adriana balançou a cabeça, limpando as lágrimas com o dorso da mão. Se você não sabe como lutar por mim, então talvez sua mãe esteja certa, ela disse, pegando a bolsa e caminhando em direção à porta. Talvez eu seja apenas uma diversão temporária para você. Adriana, não vá embora assim, Felipe disse, tentando segurá-la pelo braço. Vamos conversar. Vamos encontrar uma solução. Mas Adriana se soltou dele, olhando nos olhos escuros que ela tinha aprendido a amar, com uma tristeza profunda. Não tem solução, Felipe, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Você vive em um mundo onde pessoas como eu não são bem-vindas, e eu não vou ficar esperando você decidir se eu valho a pena ou não. Ela abriu a porta do apartamento e saiu sem olhar para trás, deixando Felipe sozinho com a escolha mais difícil da vida dele e com a certeza de que tinha acabado de perder a única mulher que já tinha amado de verdade. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu, cada um em seu canto da cidade pensando no que tinham perdido e se perguntando se ainda havia alguma chance de recuperar o que tinham construído juntos. A semana que se seguiu à briga foi a mais difícil na vida de Adriana,
desde que o pai tinha ficado desempregado quando ela tinha 16 anos. Ela perdeu o emprego na Clínica Excellence na segunda-feira, quando o doutor disse que preferia evitar mais problemas e que ela poderia procurar as rescisões no Departamento de Recursos Humanos. Adriana saiu da clínica carregando uma caixa com seus poucos pertences pessoais, sabendo que Helena Valente tinha conseguido destruir não apenas o relacionamento dela com Felipe, mas também a estabilidade financeira que ela tinha levado 2 anos para construir. Em casa, ela inventou uma desculpa sobre cortes de funcionários para não preocupar os pais, mas sabia que em breve ia ter que encontrar outro emprego para continuar ajudando com as despesas da família. Felipe, por sua vez, passou a semana como um zumbi, cumprindo as obrigações profissionais de forma automática, mas sem conseguir se concentrar em nada além da lembrança de Adriana, saindo do apartamento na beira-mar, com lágrimas nos olhos. Ele cancelou 3 reuniões importantes, esqueceu de assinar contratos que estavam esperando há dias e chegou a ponto de um dos sócios da construtora perguntar se ele estava passando por algum problema de saúde. Helena, satisfeita com o resultado da pressão que tinha feito, intensificou os preparativos para o noivado de Felipe com Isabela, enviando convites para as famílias mais importantes de Fortaleza e contratando o melhor buffet da cidade para a festa que aconteceria no Clube Náutico na noite de sábado. Na quinta-feira dessa semana terrível, Adriana estava caminhando pela rua Major Facundo, procurando emprego quando viu Felipe parado na frente de uma joalheria cara, claramente comprando um anel de noivado. Ela se escondeu atrás de um poste para não ser vista, mas ficou observando ele através da vitrine da loja, o coração partido ao perceber que ele realmente ia se noivar com Isabela Figueiredo, como a mãe dele queria. Quando Felipe saiu da joalheria carregando uma pequena sacola de veludo azul, Adriana teve certeza de que tinha perdido ele para sempre e que todos os momentos que tinham vivido juntos não tinham sido fortes o suficiente para fazê-lo lutar por ela. O que Adriana não sabia era que Felipe estava comprando aquele anel por obrigação, cumprindo uma lista de tarefas que Helena tinha feito para os preparativos do noivado, mas que por dentro ele estava se despedaçando a cada passo que dava em direção a um futuro que não queria. Na noite de quinta-feira, ele foi jantar na casa dos Figueiredo para conhecer melhor Isabela, uma mulher de 26 anos, formada em administração pela Universidade de Fortaleza, bonita de uma forma convencional e educada como todas as moças da alta sociedade cearense. Durante o jantar, Felipe tentou conversar com Isabela sobre assuntos que o interessavam, mas percebeu que ela só falava sobre festas, viagens internacionais e fofocas da sociedade, uma superficialidade que o deixava entediado e o fazia pensar constantemente em Adriana. Na sexta-feira, véspera do noivado, Felipe estava no escritório tentando revisar um contrato quando Helena entrou sem bater na porta, carregando uma pasta com documentos. Trouxe os últimos detalhes da festa de amanhã, ela disse, colocando a pasta sobre a mesa dele. E também trouxe uma coisa que vai te interessar. Helena tirou da pasta uma série de fotografias que um detetive particular tinha tirado de Adriana durante a semana. Imagens dela saindo de casa no José Walter, esperando ônibus, entrando em lojas, procurando emprego. Como você pode ver, sua ex-namoradinha já está procurando outro trabalho, Helena disse com satisfação. E tenho certeza de que em breve ela vai encontrar outro homem rico para bancar ela. Felipe pegou as fotografias com uma raiva crescente, percebendo até onde a mãe tinha chegado na perseguição contra Adriana. Você mandou investigar ela? Ele perguntou, a voz perigosamente baixa. Mandei, Helena admitiu sem nenhum constrangimento. E descobri coisas interessantes. Sabia que ela perdeu o emprego na clínica porque eu conversei com o doutor? Sabia que está mentindo para os pais sobre de onde veio o dinheiro que vocês usaram para pagar as dívidas da família? Felipe se levantou da cadeira, as fotografias tremendo nas mãos dele. Você destruiu a vida dela, ele disse, começando a entender a extensão da crueldade da mãe. Isso não era só sobre nos separar. Você quis machucá-la por puro prazer. Eu protegi nossa família de uma interesseira.
Helena respondeu sem demonstrar nenhum remorso. E amanhã você vai agradecer por isso quando estiver noivo de uma mulher que realmente merece você. Felipe olhou para a mãe com uma clareza que não tinha antes, percebendo que ela era capaz de destruir qualquer pessoa que ameaçasse os planos dela, independente de essa pessoa ser inocente ou não. Você mentiu sobre várias coisas para me convencer a terminar com Adriana, ele disse, começando a juntar as peças de tudo que tinha acontecido. E agora quer que eu seja grato por você ter arruinado a vida da mulher que eu amo. Helena sorriu, achando que tinha vencido. O amor passa, Felipe, mas a família e os negócios são para sempre. Naquela noite, Felipe ficou acordado até tarde pensando em tudo que Helena tinha feito e em como ele tinha sido fraco para não proteger Adriana da crueldade da própria família. Ele percebeu que tinha perdido a única mulher que já tinha amado de verdade por causa do medo de enfrentar a mãe, e que no dia seguinte ia se noivar com uma mulher que não amava para manter um status social que de repente parecia completamente sem sentido. Pela primeira vez na vida, Felipe entendeu que ter dinheiro e poder não significava nada se ele não tivesse a coragem de usar essas coisas para proteger as pessoas que realmente importavam para ele. O sábado do noivado chegou com um sol forte típico de Fortaleza, e às 6 da tarde, o clube náutico estava decorado com flores brancas e douradas, mesas elegantes dispostas no salão principal e mais de 200 convidados da alta sociedade cearense esperando para presenciar a união das famílias Valente e Figueiredo. Felipe chegou ao clube usando um smoking preto, carregando o anel que tinha comprado na joalheria da Rua Major Facundo, mas com uma expressão tão sombria que vários convidados comentaram entre si que ele não parecia um noivo feliz. Isabela estava linda em um vestido azul claro da estilista mais cara de Fortaleza, sorrindo para todos e cumprimentando os convidados como se fosse a rainha da festa, completamente alheia ao conflito interno que estava acontecendo na cabeça do futuro noivo. Helena circulava pelo salão recebendo parabéns das amigas e organizando os últimos detalhes da cerimônia de noivado, que aconteceria às 8 horas em ponto no jardim do clube, com vista para a praia de Iracema. Ela estava radiante, sabendo que tinha conseguido afastar o filho da influência negativa de Adriana, e que em poucas horas ele estaria oficialmente comprometido com a mulher certa para manter o prestígio da família Valente. Mas o que Helena não sabia era que Felipe tinha passado a madrugada inteira pensando nas palavras que Adriana tinha dito na última conversa deles. Se você não sabe como lutar por mim, então talvez sua mãe esteja certa. Às 7h45, quando os convidados já estavam se dirigindo para o jardim e o padre estava ajeitando as últimas coisas para a cerimônia, Felipe tirou o celular do bolso e digitou uma mensagem para Adriana. Estou no meu noivado, mas não consigo parar de pensar em você. Eu te amo, e vou provar isso para todo mundo agora. Ele enviou a mensagem, guardou o celular e caminhou até o centro do jardim, onde Isabela o esperava com um sorriso radiante. O padre começou a falar sobre o significado do compromisso e da união das famílias, mas Felipe não estava ouvindo nada, a mente focada apenas na decisão que tinha tomado. Quando chegou o momento de Felipe colocar o anel no dedo de Isabela, ele olhou para a multidão de convidados, encontrou os olhos satisfeitos da mãe na primeira fileira e disse em voz alta: Eu não posso fazer isso. Um murmúrio de surpresa se espalhou pelo jardim. Isabela olhou para ele sem entender o que estava acontecendo, e Helena se levantou da cadeira com uma expressão de pânico. Felipe, o que você está fazendo? Helena perguntou, tentando manter a voz baixa para não causar mais escândalo. Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, Felipe respondeu, tirando o smoking e entregando para o padre. Estou escolhendo o amor em vez do medo. Felipe saiu correndo do clube náutico debaixo dos olhares chocados de todos os convidados, deixando Isabela plantada no altar, Helena gritando o nome dele e uma festa de R$200 mil completamente arruinada. Ele pegou o carro e dirigiu em disparada para o José Walter, o coração batendo forte com a esperança de que Adriana ainda o amasse o suficiente para perdoá-lo pela fraqueza que tinha demonstrado na semana anterior.
Adriana estava na cozinha, ajudando a mãe a preparar o jantar de sábado, quando ouviu alguém batendo na porta de casa com urgência. Ela abriu a porta e ficou sem palavras ao ver Felipe parado ali, ainda usando a calça social do smoking, mas com a camisa branca amarrotada e os cabelos despenteados, segurando o celular na mão como se fosse a coisa mais importante do mundo. "Adriana, você recebeu minha mensagem?" ele perguntou, ofegante por ter corrido do portão até a porta. "Que mensagem?" Ela respondeu confusa, pegando o próprio celular que estava em silencioso. Quando ela leu a mensagem que ele tinha enviado do noivado, sentiu o coração acelerar e as lágrimas começarem a formar nos olhos. "Eu terminei tudo", Felipe disse, se aproximando dela. "Deixei Isabela no altar, briguei com minha mãe na frente de toda a sociedade cearense e provavelmente perdi metade dos negócios da família. Mas eu não me importo com nada disso se você me perdoar e me der uma segunda chance." Adriana olhou nos olhos dele e viu uma sinceridade que não tinha visto antes, uma determinação que mostrava que ele finalmente tinha encontrado coragem para lutar por ela. "Você tem certeza do que está fazendo?" ela perguntou, ainda com medo de acreditar que ele realmente tinha escolhido ela em vez da vida confortável que sempre teve. "Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida", Felipe respondeu pegando as mãos dela. "Eu te amo, Adriana, e quero construir uma vida com você, do jeito que der, onde der." 6 meses depois, Felipe e Adriana estavam casados em uma cerimônia simples na Igreja Batista Betel, com a presença dos pais dela, alguns amigos verdadeiros e nenhum membro da família Valente. Helena tinha cumprido a ameaça de retirar Felipe da presidência da construtora, mas ele tinha usado as economias pessoais para abrir uma empresa menor, focada em construção de casas populares, um negócio que o fazia sentir útil e realizado de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Adriana tinha conseguido uma bolsa de estudos integral para o curso de psicologia na Universidade de Fortaleza, realizando finalmente o sonho de se formar, e estava trabalhando meio período como secretária na nova empresa do marido. Eles moraram no primeiro ano de casados em um apartamento pequeno na Aldeota, bem diferente da mansão onde Felipe tinha crescido, mas cheio do amor e da cumplicidade que tinham descoberto um no outro. Adriana engravidou no segundo ano de casamento, e quando seu filho Felipe Júnior nasceu, ela soube que tinha feito a escolha certa ao apostar no amor verdadeiro em vez de aceitar o dinheiro que Helena tinha oferecido. Felipe se tornou um pai carinhoso e presente, descobrindo uma felicidade simples em brincar com o filho no parque e em ensinar para ele os valores que tinha aprendido com a família Santos, que as coisas mais importantes da vida não se compram, e que o amor verdadeiro vale mais do que qualquer fortuna. E assim, termina a história de Adriana e Felipe, duas pessoas de mundos completamente diferentes que descobriram que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo quando a gente tem coragem de lutar por ele. Adriana aprendeu que ela valia muito mais do que qualquer quantia em dinheiro, e Felipe descobriu que a verdadeira riqueza estava nos sentimentos sinceros e nas pessoas que realmente se importavam com ele. A vida nos ensina que às vezes o destino coloca desafios no nosso caminho não para nos derrubar, mas para nos mostrar do que somos realmente capazes. Adriana e Felipe provaram que quando o amor é verdadeiro, nem diferença social, nem família controladora, nem pressão da sociedade conseguem destruir o que Deus uniu. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like maroto no vídeo, se inscreve no canal para receber mais histórias emocionantes como essa e me conta nos comentários. Você acredita que o amor pode vencer qualquer obstáculo? Qual foi a parte da história que mais te emocionou? Escreve aí sua cidade e me diz se você teria coragem de enfrentar sua família por amor. Que Deus abençoe sua vida com muito amor verdadeiro e até a próxima história.